que o nosso corpo se comunica com a gente para nos sinalizar se a gente está bem, se algo não está indo bem, é através da nossa ansiedade. É impossível a gente se desvincular dela, porque é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? É um canal em que a gente entende se as coisas estão indo da melhor maneira, se eu estou correndo risco de vida ou não. Então, imagine se nós não tivéssemos o mecanismo da ansiedade, né? Acredito que nós não sobreviveríamos nem até a nossa adolescência, porque nós nos exporíamos a situações de risco e nós não saberíamos, numa próxima vez, evitar aquela situação. Nosso cérebro, ele costuma guardar mais as informações. Já vai aí talvez tirar dúvidas de vocês. Se vocês prestarem bem atenção, o nosso cérebro grava com facilidade momentos difíceis, momentos dolorosos, difíceis para a gente se desprender, porque é como se fosse uma informação que o cérebro retesse e guardasse, para que numa próxima vez você já soubesse o que fazer. Eu costumo até dizer que a gente é chamado de animais racionais, mas daria para nos denominar de animais simbólicos. Mas por que animais simbólicos, né? Porque a gente sofre muito com ansiedade à medida que a gente vai dando sentido às coisas, né? À medida que a gente consegue racionalizar e entender como é que tudo vai acontecendo. Porque, veja bem, eu faço um investimento hoje, né? Mas minha capacidade, digamos que seja um investimento aí de alto risco, eu não entendo bem, vocês vão perdoar se meu exemplo não tiver muito aí atado que vocês trabalham. Mas Pode digamos ficar que eu investi tranquila. um alto valor hoje, que depois que vai não volta mais, certo? E eu só vou ter essa resposta daqui a mais ou menos um mês. Eu passo exatamente um mês sofrendo em cima daquilo. Eu vou dormir pensando, se eu tivesse investido dessa forma, seria melhor. Se eu tivesse investido de outra, diferente, talvez aquilo seria melhor para mim. Por que que eu não investi de outra forma? Por que que eu não estudei antes? Como é que eu vou reverter isso? E às vezes é algo que já foi, mas que você fica se martirizando durante um bom tempo e remoendo aquilo sem conseguir se desprender daquela situação. E o teu cérebro vai sofrendo com isso. Nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, cada vez que você escolhe lembrar de algo, de uma situação ruim, você vivencia aquilo de novo daquela maneira como se fosse a primeira vez que aconteceu, né? Então, nossa capacidade de estar sempre dando sentido às coisas, pensando, administrando, é o que nos faz, dentro desse quadro todo, acabar sofrendo de maneira geral e querer, acima de tudo, que é o que a gente mais faz, matar o mensageiro. Costumo usar sempre esse exemplo, né? Digamos que a tua ansiedade está te trazendo uma mensagem. E se você mata o mensageiro, como é que você vai saber o que que aquela ansiedade está querendo te dizer? Porque o nosso movimento, vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu arrisco dizer que é sempre de evitar. Nosso movimento é sempre evitativo. Eu sinto uma ansiedade muito forte, eu procuro técnicas de distração para me não sentir aquilo. Só que ela vai se acumulando dentro da gente. Ela não vai embora. Nosso maior equívoco é achar que ela vai passar com o tempo, sendo que ela é consequência de ações que vão acontecendo na minha vida ao longo do tempo e que eu vou colocando muitas vezes aquela poeirinha debaixo do tapete. Então, às vezes é um luto que não foi bem elaborado, uma perda de alguém. Um luto, quando eu falo, não só perda física, mas às vezes a separação de um relacionamento, a perda de um membro, traumas de infância que eu não consegui trabalhar ao longo da minha vida e fui guardando comigo, questões familiares. Então, vem essa sinalização para a gente. O que a gente costuma fazer além de evitar? Tentar controlar. O ser humano atualmente ele tem vivido muito com base no controle. Então, a vida é muito certa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Nós tentamos aí o máximo possível se ajustar dentro desse mundo. Só que eu tenho percebido que a gente tem tentado controlar muitas coisas, a nós mesmos, ao outro, ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos, dentro do nosso trabalho. Então, a gente vem entrando no quadro que, né, e
sempre que eu falo de ansiedade, eu gosto de reforçar muito isso para vocês. A gente também não pode só culpabilizar o sujeito, nós enquanto pessoa. A ansiedade, ela é um quadro existencial, tá, gente? Então, não é só eu sujeito, é eu enquanto sociedade, eu enquanto genética, é eu enquanto política e economia. Não é à toa que o Brasil, atualmente, ele é o país, acho que vocês sabem dessa informação, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a forma como nós temos vivido e tudo isso que a gente tem enfrentado tem contribuído. Então, a gente não pode olhar para a pessoa e para o sujeito, porque muitas vezes a gente se sente culpado até por estar adoecido. Mas é o que eu gosto sempre de lembrar. Até uma máquina, um ar-condicionado, uma máquina de lavar que a gente compra para a nossa casa, pifa e precisa de manutenção. Por que que nós, enquanto pessoas, seres humanos, que passam por diversos problemas, não podemos, né, ou não precisamos dessa manutenção, não precisamos nos cuidar, né? Lutar contra essa ansiedade, é aí onde eu chamo a atenção, pode se tornar patológico, pode se tornar uma doença. Eu tenho uma ansiedade funcional, é essa que a gente sente no nosso dia a dia, quando eu estou prestes a sentar no computador e vou começar um investimento, estou começando a aplicar na prática que eu aprendi lá na teoria, né? Será que eu vou me sair bem? É uma ansiedade boa, a gente precisa sentir ela, porque se eu não me preocupar, eu não vou saber se eu estou colocando as coisas certinhas ali no lugar na frente do computador. A partir do momento que não tem nada, né, objetivo, não tem nenhuma situação ali de risco, ou uma prova que eu vou fazer, ou uma palestra que eu vou dar, que está me deixando ansioso, eu fico ansioso o tempo inteiro, e aquilo compromete a minha funcionalidade, aí eu jogo isso como um marcador para a gente começar a observar melhor essa ansiedade na gente. Percebeu que ela está comprometendo o seu dia, a sua funcionalidade, quando eu falo no sentido de você ser produtivo nas tarefas de casa, no seu trabalho, você já não está mais produzindo quanto antes, é um marcador para mim, é algo que a gente identifica na clínica, né? Claro que a gente faz uma análise melhor disso, né, na rotina da pessoa, como marcador. Alguém falou aí, uma dúvida, Acho que foi estou o conseguindo Cisanando. ouvir bem. Como? Acho que foi o Cisanando. Quer perguntar alguma Ah, coisa aí, pessoal? posso dar continuidade? Vai lá. Pronto. E aí, seguindo aqui para o segundo tópico que eu ia trazer para vocês. E quais são os malefícios, ou seja, os problemas em eu estar com ansiedade? Então, primeiro ponto, eu falei aqui para vocês sobre o sujeito em geral, né? De nos culparmos. Às vezes a gente não sabe que isso que eu estou passando é um quadro de ansiedade. Então, observar, então, isso na nossa vida, né? Problemas relacionados, vou começar citando isso, tá? Vocês citaram muito isso, o Alberto citou muito isso para mim, que ele estava observando a dificuldade nos estudos e problemas de concentração. Pode estar relacionado à ansiedade? Muito. Uma má noite de sono, dificuldade de dormir, pode estar relacionado à ansiedade? Pode. Por que que eu também não vou colocar aqui como algo direto? Eu não posso estar sendo negligente nesse encontro, né? Atestar para vocês e dar uma validade, porque tudo precisa ser avaliado dentro da individualidade de cada pessoa. Eu estaria sendo negligente se eu já colocasse para vocês tudo isso. Mas existem vários tipos de ansiedade, quando ela se torna, né, patológica. E a forma como a gente expressa ela, mesmo que eu tenha aqui um tipo de ansiedade, por exemplo, transtorno do pânico, e o Alberto desenvolve, tem aqui um transtorno do pânico, a nossa forma de manifestação, apesar de terem sintomas específicos, ela pode ser diferente, né? A forma como eu vou colocar essa ansiedade, né, em pauta na minha vida, eu posso ter sintomas ou manifestações diferentes aqui de uma outra pessoa. Então, quais são as principais coisas que a gente pode avaliar? Costumo até separar, né? Sintomas primários, que são aqueles objetivos próprios da ansiedade, e sintomas que eu chamo particularmente de secundários, que são os que estão relacionados à ansiedade. Então, taquicardia é muito comum. Muitas vezes as pessoas acabam indo parar até no médico
o cardiologista achando que está tendo problemas cardíacos, mas é um alto nível de estresse, em que você passa aí a maior parte do seu tempo com o coração batendo muito rápido. E isso às vezes gera hiperventilação na gente, sabe? Quando você passa naquela crise em que você fica puxando muito ar, pronto, é isso. Sudorese, dores, desconfortos torácicos e abdominais, e aqui eu chamo atenção até para o nosso trato digestivo. Muitas pessoas não sabem, mas tem pessoas que sentem refluxo, dores no estômago, até desenvolve gastrite nervosa, diarreias frequentes, você está o tempo inteiro no banheiro, sempre que você sente uma ansiedade muito forte. A dor torácica e a dor abdominal geralmente acontece por essa hiperventilação grande também, que a gente vive puxando muito ar e vive muito cansado. Tensão muscular, principalmente vocês que trabalham aí na frente do computador, estão o tempo inteiro em estado de alerta. Então, o cérebro ele acaba liberando mais cortisol do que o necessário, que é o nosso hormônio do estresse. A adrenalina sempre vai estar em alta. O nosso corpo vive ali o tempo inteiro em constante estado de alerta. Você fica ali naquela ânsia de saber se aquele investimento vai dar certo, se não, que botão que você tem que clicar, qual área que você precisa abrir, como você precisa fazer isso, se você está fazendo da maneira certa ou não. E os sintomas secundários que eu falei aqui inicialmente são esses que estão associados a isso, mas não tão diretamente, que é o que você pode desenvolver com uma noite de sono ruim, ou você até consegue dormir, mas nota que teu sono não está sendo reparador, acorda no meio da noite assustado, ou no dia seguinte você acorda mais cansado do que quando você foi dormir. É isso que eu denomino como sono não reparador, né? Às vezes a gente sente certos formigamentos, passa o dia ali tensionado. Então, tudo isso está ligado à ansiedade. Fatores físicos, comportamentais e cognitivos. Falta de concentração e de foco. Eu não consigo mais ler uma página de um livro. Antes eu pegava um livro, eu conseguia ler várias páginas. Agora eu não consigo ler uma linha. O que foi que aconteceu comigo? Que eu chego no final da linha, já estou querendo voltar e já não sei mais o que eu li. Não estou conseguindo reter o conteúdo que eu estou aprendendo, né? Me sinto o tempo inteiro culpado, acho que eu estou sendo um fardo na vida das pessoas. Não consigo dizer não, tenho dificuldade enorme de dizer não, de desagradar. Coisas que isso que eu estou colocando aqui para vocês são coisas que eu vou observando, né? Dentro da clínica, que a ansiedade vai acarretando, que muitas vezes a gente acha que isso é um fator de vida que não está ligado à ansiedade, mas que está, assim, ligado à ansiedade, né? Se sentir culpado o tempo inteiro, achar que nada que eu estou fazendo vai bem, que eu não estou conseguindo produzir, que eu não merecia estar aqui nesse grupo, ou que eu não tenho capacidade de estar aqui nesse grupo. A gente passa até a duvidar da nossa capacidade. E às vezes é só um quadro que você está passando que é temporário. Eu também gosto, quando eu estou sempre conversando sobre isso, sobre ajustamento ansioso. E por que eu falo ajustamento ansioso? Para vocês entenderem. Para a gente sair desse quadro de patologia, porque quando a gente fala em doença, a gente se assusta logo. E a ideia que a gente tem de que eu sou uma pessoa doente, eu perdi meu nome. Eu sou um ansioso, o deprimido, a nossa sociedade tem rotulado muito. Então, o sujeito vai perdendo um pouco ali a individualidade dele. Ele só está passando por um processo, talvez de adoecimento, um processo que logo em breve vai passar. Um adoecimento mental, ele não é uma condição eterna. Oi? Deu uma falhazinha aí, Gabi. Eu vi. Então, Pronto. qualquer coisa você comunica que eu dou continuidade. Então, ele não é uma condição eterna. É como uma estrada que está em construção, precisou ser parada ali para ser reformada, tampar os buracos, mas logo você vai seguir no trecho normal. Então, a gente precisa se desprender até desse medo de assumir que eu estou precisando de ajuda, que eu estou adoecido, que talvez eu precise reformular aqui meu caminho, que eu preciso olhar um pouco para mim, dar um passo aqui para trás, para me poder voltar a ser aquela pessoa hiper mega produtiva no meu trabalho, certo? Então, acho que as condições, né, mais disfuncionais da ansiedade que eu poderia colocar para vocês inicialmente são essas. E como que eu vou cuidar disso, Gabriela? Então,
já que eu estou passando por tudo isso, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu posso falar para vocês aqui, inicialmente, para que a gente possa se atentar? Primeiro, eu coloquei aqui para vocês. Observem com calma os sinais que o corpo de vocês está dando para vocês. Eu coloquei aqui, acho que uma série de listas, se a gente for colocar aí, dá mais de 10 sintomas. Vocês podem observar se estão acontecendo com vocês. Se essa ansiedade está comprometendo na maior parte do dia a tua funcionalidade. E, a partir daí, entender que talvez eu precise buscar uma ajuda profissional. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou psicóloga, mas a coisa que eu mais acho chato de fazer é colocar isso para vocês, por mais que eu seja psicóloga. Procure uma ajuda profissional, porque as pessoas já pensam logo, tá vendendo o peixe dela, né? Mas não é. É porque realmente não existe outro lugar que eu entenda, além do psicólogo e do psiquiatra, que é o médico que também cuida da saúde mental, que você vai cuidar da sua mente. Se não for, né, como a gente Tá vai dando uma para o falhazinha, Gabi. dentista, tá? Tá dando uma Pronto, falhazinha posso aí. repetir. Ainda não, ainda tá um Ouvir pouco até que ruim. parte. Pronto. Quando Até a melhorar, parte, você me diz. até a parte do psiquiatra. Pronto, que o psiquiatra e o psicólogo são profissionais que trabalham com a saúde mental, tá dando para ver? Tá ótimo. E que, infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, não existe um outro lugar, né, que eu vejo que trabalha as nossas questões mentais como ou um psicólogo ou um psiquiatra. Se não houver uma condição financeira, Tá falhando de existem novo. meios hoje em dia que se possa. Falhando de novo? Eita. Ah, Pronto, voltou? Se mais ou voltou aí, menos. você me fala. Tá. Tô falando e aqui meu Tá Wi-Fi tá no, bom, viu? você tá no seu escritório, é? Mas eu tô achando que é a própria internet, não é meu Wi-Fi, é a própria rede. Tô vendo que a rede tá caindo. Dá para continuar? Peraí, deixa eu ficar verdinho aqui pra mim. Pronto. Pronto. Melhorou. E aí, pessoal, vou até aproveitar para inserir, né, uma dica rápida aqui, já que a gente está conversando sobre isso. Eu falei lá no início sobre o controle, certo? É, E uma dica que eu gosto até de usar na minha vida pessoal para mim mesma, né? Quando eu estou enfrentando essas questões existenciais que estão me pegando muito, né? Muitas coisas a gente quer controlar e muitas coisas não dá para a gente controlar porque não depende de nós. Um jogozinho rápido que eu gosto até de compartilhar. Tá falhando de novo. Você pode Tá falhando aí, Gabi. controlar naquele momento e aquilo não é o certo. Falhou. Tá falhando bastante agora. Ô, Gabi, tudo bom, que é o Samuel? Eu acho que se desligar o teu vídeo e ficar só no áudio, talvez fique melhor. É, pode ser o vídeo esteja puxando um pouco. Que aí sobrecarrega a internet. Tenta aí, se caso não for. Pronto. Vou interromper aqui o vídeo. Pronto. Será se melhora? Vamos já descobrir. Estou percebendo que é a rede, não é exatamente o Wi-Fi. Vou mudar. O pessoal ainda está aqui, todo mundo. Tá sim. Tá chegando mais gente. Tente aí, continue aí, que aí eu vou avisando. Mas parece que deu uma melhorada mesmo. Uhum. Estava falando sobre a dica rápida do que eu posso e o que eu não posso controlar. Aquilo que eu não posso controlar, de certo modo, já está resolvido. Quando a gente fica, né, naquela ânsia, quando a gente é muito ansioso,
a gente tende a querer resolver tudo, até o que está fora do nosso controle. E a gente precisa aprender com o tempo a se desprender daquilo que não está mais no meu alcance. Por que que a gente vai perder tanto tempo, gasto de energia, focando naquilo que não está mais no meu alcance? Lembra do exemplo inicial que eu dei para vocês? Sobre o investimento que foi, não dava mais para eu mexer, que às vezes eu gasto ainda um mês e energia em cima daquilo, não dá mais para mexer, então não tem mais como eu controlar aquilo. Então, o ideal é que eu me desprenda daquilo e foque, eu gaste energia naquilo que eu posso controlar no momento, certo? Eu uso isso até na minha vida, como eu falei para vocês. Né? É um mediador de entendimento do que está sob o meu alcance. O que está no meu alcance é aquilo que não está. O que eu posso mover é aquilo que está dentro do meu alcance. Então, lidar com ansiedade também, às vezes, a gente aprender a usar estratégias funcionais a nível de pensamento, técnicas que a gente usa relacionadas à ansiedade. Eu gosto sempre de esclarecer. Aquela técnica que às vezes a gente aprende, que a gente encontra aí em vídeos no YouTube ou na internet, ela nos ajuda a lidar com uma crise de forma momentânea, mas não para a vida. Por quê? Falei inicialmente para vocês que a ansiedade ela pode se tornar através de um acúmulo de coisas que foram acontecendo, que essas coisas precisam ser trabalhadas. A partir do momento que eu negligencio elas, não tem como eu querer ficar bem se existem coisas ali dentro de mim que não estão bem resolvidas. Então, nesse momento é que é importante aí a busca pela terapia, a busca pelo psiquiatra, quando esse estado de ansiedade já está tão grande em que eu preciso, né, às vezes, entrar na questão do medicamento para ajudar na remissão dos sintomas. Diminuir aqueles sintomas lá que eu falei para vocês inicialmente, que é a taquicardia, aquela falta de concentração, aqueles pensamentos acelerados o tempo todo. E compreender também a forma como ela é vivida, né? Existem sintomas diferentes, tipos diferentes. O que eu posso fazer nesse momento aqui, agora? Tem alguém falando? Doutora, eu posso fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Eu não entendi aquela parte que você falou, quando a gente não tem controle, é para fazer o quê mesmo? Pode repetir, por favor? Um problema Posso que... sim. Tá bom. Imagine um ciclo, tá? Um círculo fechado, certo? Conseguindo imaginar aí um círculo fechado? Eu tô dentro dele. Imagine. Oi? Tô dentro dele. Eu Pronto, também. perfeito. Era isso que eu ia colocar. Vocês agora vão ficar dentro dele. Dentro desse ciclo, existem coisas que você pode controlar. Como, por exemplo, o quê? Que eu vou comer mais tarde, eu posso decidir se eu vou comer um hambúrguer do Meride ou se eu vou só tomar um suco, né? Minha condição financeira, mais ou menos a economia, o que eu vou economizar, o que eu não vou economizar, o meu sentimento, a minha forma de pensar, são exemplos, certo? E fora desse ciclo estão coisas que não estão sob o meu controle. O que o outro pensa de mim, por exemplo, né? Como vai estar o mercado, por exemplo, financeiro amanhã, né? Depende lá de fora e você, quando recebe lá, quanto é que está o real, o dólar, não sei que eu não entendo essa parte aí, minha parte é a psicologia mesmo, então vocês vão perdoando aí os exemplos, mas essa parte a gente já não controla. E nós, enquanto pessoas, né, a ansiedade disfuncional, quando ela está tomando de conta da gente, a gente tende a gastar muita energia querendo controlar aquilo que está fora desse ciclo. O ideal é que a gente tente ir se desprendendo disso, né? Sêneca já dizia, sofre mais do que o necessário quem sofre antes de ser necessário. E agora vem, acho que, a chave, né? A dica master que eu ia trazer para vocês. Entendam que o cuidado com a ansiedade de vocês, ele não está dentro de uma fórmula mágica específica que eu ou qualquer outro profissional ou pessoa vá trazer para vocês, ou medicamento. Está numa soma
de pequenas, e aí vem o segredo. Isso até eu demorei muito tempo para descobrir, porque eu já me formei, atendi, li vários livros de todos os autores, artigos, fiz tudo, mas uma coisa que é crucial para a gente entender é isso. O trabalho com ansiedade, ele está numa soma de pequenas ações do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês, bem básico, dentro da rotina de vocês, da gente, certo? A gente entrou num processo com tanto de estímulos que a gente tem, que eu chamo de paralisia decisória. Hoje você deita à noite, né? Quando você vai dormir, antes ali você quer assistir um filminho, você tem Netflix, HBO, Disney, Globoplay, e aí você fica com inúmeras opções de filmes para você assistir, você passa meia hora sem saber o que vai assistir, às vezes você até desiste ou escolhe um filme péssimo porque você passou meia hora com tanto de informações que você tem para decidir o que você quer. E isso é um exemplo que cabe na nossa vida como um todo. Às vezes, quando a gente vai para um shopping, não sabe o que vai comer. Pela gama de estímulos que a gente é colocado o tempo inteiro. Você entra no celular para resolver uma coisa de trabalho, muitas vezes, quando você não está focado, você passa ou gasta uma hora lá no Instagram, que você começou a ver. Valquirinha. Falhou? Ó, o microfone Boa aberto aí, tarde. galera. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, galerinha. Boa tarde, muito boa tarde, vamos chegando. Posso dar continuidade ou alguém quer perguntar alguma coisa? Não estão me ouvindo. Estou ouvindo normal. Tá? Pronto, eu vou dar continuidade aqui, certo? E aí, o que acontece com essa gama de informações que a gente tem? Na correria, a gente acorda hoje, eu não vejo mais, juro para vocês, as pessoas fazendo uma refeição normal como a gente fazia antes. A gente acorda, a gente nem toma café direito porque tem que deixar o filho na escola. No almoço, você está precisando investir, você leva um prato de comida ali para frente do computador. Você não tem mais aquele prazer de degustar bem o alimento, de parar para tomar um banho e sentir aquela água gelada caindo no corpo, que você tem que terminar rápido o banho porque você está atrasado para o seu trabalho. Então, a gente vai perdendo, foi perdendo ao longo da vida, pequenos prazeres, pequenos momentos, que hoje a gente se vê refém e engolido pelo sistema, como eu costumo dizer. E o que é a ansiedade, Sandra? É uma ânsia, como as pessoas às vezes costumam definir, como eu já vi muito na internet, uma ânsia para o depois, uma pressa de viver. O não saber mais viver o aqui e agora. Não sei mais parar. Eu não sei mais viver o presente. Eu não consigo mais me concentrar aqui no que eu estou fazendo nesse momento, porque eu estou aqui, nesse momento, ouvindo a Gabriela, a psicóloga Gabriela falando, mas eu estou pensando no depois, se eu vou conseguir investir bem, quando eu ligar o computador, se eu vou conseguir fazer bem minhas coisas, eu estou pensando no compromisso que eu tenho amanhã. Então, uma pergunta que eu deixo para vocês: como é que vocês têm cuidado de vocês e das pessoas ao redor? Como é que está sendo a qualidade de vida de vocês e dos momentos que vocês têm? Dentro de casa, no trabalho. Essas pequenas situações, esses pequenos exemplos que eu dei para vocês, do parar, do olhar para você, do alimentar-se bem, do beber-se bem água, de fazer uma atividade física, que às vezes são coisas também que a gente negligencia, ou acha que não tem tempo, mas que é importante, não precisa ser uma academia, pode ser um caminhada, pode ser atividade que você se sente mais à vontade. Tudo isso afeta a concentração. Por quê? Porque o seu cérebro ele está em constante estado de alerta, liberando mais cortisol, adrenalina do que o necessário. E aí, para fazer um movimento contrário, você precisa ir começando a devagar, olhar mais para você, devagar, desacelerar um pouco, devagar refazer aí os processos e percursos da sua vida, né? E buscar ali, claro, um auxílio também profissional no sentido da tua saúde mental, principalmente quando isso
já está grave, que é o que eu vejo acontecer. Só deixa para buscar geralmente ajuda quando já está nas últimas. É isso. Alguém gostaria de Show. acrescentar que a minha fala? Oi, Aproveita Gabi, aí, boa pessoal. tarde, tudo bem? Tirar alguma dúvida? Gabi, tá me ouvindo? Tô sim, pode É falar. o Celso, tudo bem? Tudo bom, Celso? Então, eu tava sentindo, acho que tá mais ou menos com um ano meu corpo, quando começa a se esquentar, começa a me coçar, né? E eu fui em dermatologista, fui em alergista, fui em um monte de lugar e eles falaram que era de alimentação, não sei o quê, e eu fiz vários exames para saber de que alimento seria, né? E, no entanto, não consegui descobrir que alimento que é. Então, eu estava pesquisando alguma coisa, eu verifiquei que pode ser por conta da ansiedade, essa coceira quando o meu corpo se esquenta. Isso procede ou Procede. é um formigamento no corpo, como se milhares de formigas me picassem simultaneamente, sabe? Uhum. Aí eu tava pesquisando, eu falei, rapaz, mas que bexiga é isso? Aí eu verifiquei que é por conta da ansiedade isso. Então é correto, procede mesmo, né? Procede no sentido de existência. Isso existe, é chamado de alergia emocional, Emocional, certo? isso mesmo, essa Eu frase não mesmo sei que eu fiz. Eu não sei se você estava aqui desde o início, quando eu falei que o nosso corpo ele manifesta. Foi ótimo sua participação, porque você está dando um exemplo aí até mais atípico, porque pouco se fala sobre isso. Você está dando um exemplo, né, do que eu falei lá no início, que o nosso corpo ele manifesta ansiedade de formas diferentes, né? Tem Uhum. pessoas que têm um problema muito grave no trato intestinal, o intestino fica altamente irritado. A alergia emocional, ela é um exemplo disso. Porque como é que funciona, tá? Se você disse que, né, já fez vários exames, já foi em vários médicos e não tem uma causa física que o próprio dermatologista te colocou como sendo aí, provavelmente é uma manifestação do seu corpo, né? Como se ele quisesse colocar para fora aquilo que você sente internamente. Então, é uma manifestação, é um chamado do seu corpo, que a gente até chama de. Vai me fugir a palavra agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco e aí eu trago para vocês. Uhum. Não vou lembrar agora, assim, tá na ponta da língua. O Alberto falou no começo comigo. Daqui a Psicossomático. pouco. Pronto, lembrei. Ah, O nosso psicossomático. corpo, isso, o nosso corpo, ele vai somatizando, entende? É como se fosse uma soma de acontecimentos que às vezes vão existindo ao longo do tempo. Aquela energia, ela precisa escoar por algum lugar. E se eu não coloco ela para fora, se eu não resolvo aqueles problemas, se tem algo me angustiando, nosso corpo ele vai manifestar aquilo e às vezes ela sai nessas formas mais físicas exteriores que a gente costuma observar. Como, por exemplo, o caso da alergia emocional. Se vocês colocarem depois, vocês vão ver várias fotos na internet. Eu já cheguei a atender pessoas também que têm alergia emocional em níveis extremos mesmo, de você olhar para a pessoa, mesmo ela com roupa, você vê ali, às vezes, algumas patacas vermelhas, né, daquelas enormes. Esse Ô, louco. formigamento também, né, que você relatou também, é uma Sim. característica. Não sei se eu tirei sua dúvida, Sandra. Não, com certeza. E eu também, inclusive, quando eu estou estudando, estou operando, eu mordo muito meus dedos, né? Fico, sei lá, mordendo os dedos. Chegar a ponto de ficar com calo no meu dedo. Aí, o que eu fiz para não machucar meu dedo? Eu comprei um mordedor de criança. Eu falei, vou morder o mordedor para não machucar meu dedo. Olha, É um negócio muito louco, né? uma estratégia interessante, né, que você criou. O corpo da gente Sim, fica ali naquela ânsia, ele quer descontar em algum lugar. E realmente a unha também, se a gente morder dedo, morder unha, às vezes até tem gente que coloca uma liguinha ali, fica
fica mexendo, né? Sim, Ou batendo a perna. Eu imagino que muitos de vocês que atuam com isso, que trabalham com isso, vocês devem passar muita parte batendo a perna, né? Ombro também. balançando, perna Ah, batendo, né? com Parece que certeza. o corpo está querendo colocar aquela ânsia para fora de alguma forma. E aí nosso corpo ele entra naquela movimentação para escoar aquela energia. Exatamente. Nossa, Alguém, alguém gostaria de complementar aqui a nossa troca? Eu tenho uma pergunta, Gabi. O Pode pessoal já, fazer, o alguém. pessoal já me conhece me perguntar muito, então eu vou continuar mantendo a reputação. E Gabi, assim, você poderia me dizer, né, qual é a relação maior entre a... Agora eu esqueci, agora quem fugiu a palavra foi eu. Entre a ansiedade e a procrastinação. Pronto. Hum, pronto. Ela- Boa pergunta, Alberto. Recentemente eu tive até uma entrevista, eu falei um pouco sobre isso, né? Que eu acho que até muitas coisas estão associadas aí, né? A nossa forma de vida, a ansiedade, a procrastinação. O nosso corpo, com tanto de estímulos, ele tem, ao longo do tempo, ficado mais cansado, né? É muito estresse atualmente. E a gente, nesse movimento, às vezes, de defesa do nosso próprio corpo, inconscientemente costuma ir deixando as coisas para depois, para fazer depois, né? A ansiedade vai criando aí vários intermeios, várias formas de ajustamento. Lembra que eu falei no início para vocês que eu gosto até de falar ajustamento ansioso e não o próprio nome, Sim. doença ou ansiedade, porque é, é, a gente entende, pelo menos dentro da minha abordagem, da forma como eu trabalho, que esse que a gente chama de adoecimento é um ajustamento do nosso corpo, é a forma como o nosso corpo está encontrando para lidar com aquilo. Então, eu acredito que a procrastinação, ela vem como uma forma, né, da gente de lidar com a quantidade de estímulos que a gente tem durante o dia. Então, nossa mente, de forma inconsciente, né, naquele cansaço do dia a dia, ela vai fazendo com que eu vá puxando as tarefas para depois. Às vezes, a tua mente está cansada, mas tu quer produzir mais. Aí você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar. Sei, é exatamente esse meu ponto. E aí, nesse cansaço, né, às vezes a gente, enquanto ser humano, que tinha que se cuidar e dar uma pausa ali, mas aí eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar Uhum. dinheiro, eu não posso parar porque eu tenho conta para pagar, eu vou fazendo. E o meu corpo tem uma hora que ele vai, né, nas É. oportunidades que ele tem, ele vai tentando ali paralisar, deixando as coisas para depois. Não sei se E eu respondi a tua pergunta. não respondeu perfeitamente. E a gente dá se sentir mal. Aí o que causa mais ansiedade e o que faz a gente se procrastinar mais ainda. Tem Exatamente. essa questão. Do ciclo, né? Esse ciclo é muito comum. De você, o ideal era que quando a gente percebesse que está procrastinando, tem uma técnicazinha que eu às vezes utilizo comigo mesmo, é contar de 10 até 1 em ordem decrescente, ao perceber, analisar, ao perceber que eu estou procrastinando, e não ficar mais, por exemplo, deitado ali no celular, imediatamente levantar e fazer a coisa. Mas a gente entra às vezes nesse ciclo, que é tô até vendo que eu tô procrastinando, tá tão bom aqui, eu continuo e me sinto mais mal ainda por estar ali. E às vezes eu continuo ali, ou me sinto culpado por aqui, não consigo fazer algo para mudar, por não conseguir fazer algo para mudar. Às vezes até acabo sentindo outras coisas, né? Junto aí com outras situações que eu esteja vivendo, a tristeza aumenta. Como acontece muito com a alimentação também, que isso inclusive, vou até não ter dado esse exemplo da procrastinação, porque eu ainda não tinha falado sobre isso. A gente falou sobre alergia emocional, a gente falou agora o exemplo que o Alberto deu sobre a procrastinação. Acontece muito com a alimentação também. Você está muito ansioso, descontar na alimentação, se sentir culpado depois que comeu, perceber que está, às vezes, engordando, e a gente, às vezes, não quer engordar, e aí come de novo, mais ainda, sem sem conseguir romper esse ciclo. Então, olha como a ansiedade
mexe aí com vários quadros da nossa vida, né? Com certeza. Eu que tive TDAH, então não tenho TDAH, para eu lidar com isso foi um desafio de, sei lá, 5, 6 anos por aí. O TDAH traz bem isso de você querer ou fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E fica difícil de você Sim, sim. administrar, às vezes. E aí, se você não consegue administrar, você já se sente culpado por não conseguir administrar. Mais alguém aí, pessoal? A Paty estava com a dúvida. Cadê a Paty? A Paty começou participando. Tirei sua dúvida, Paty? Eu posso falar? Pode, quem? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Matheus. Fique à vontade. O que acontece? Quando eu iniciei no mercado, vai fazer uns 2 anos. E no início, eu estudava muito, só que chegava na final do mercado, eu tinha uma trava de clicar. Ficava muito nervoso, tremia, medo via as operações não entrava. E custei a trabalhar isso. Só que aí passou um tempo, eu perdi esse medo. E agora eu viciei em clicar demais. Inverteu minha situação. Então, se eu estou na frente da tela, eu não posso ver uma linha mexendo lá, algum quino mexendo, que eu fico clicando demais. Aí, no caso do fato de eu clicar demais, eu não peço que assim, começo a perceber que eu não consigo aceitar a perda. Por eu clicar demais, clicar errado, aí vem a frustração. Eu queria entender como é que a gente pode tentar trabalhar de tentar aceitar que a gente vai errar, que a gente tá no início, não sei. Eu fiquei muito preocupado porque eu tinha muito medo e agora eu perdi o medo. Só que aí, com isso, tá fazendo com que eu não aceita perder. Uhum. Parece que você aprendeu a ganhar essa confiança e gostou dessa confiança e agora está percebendo que está agindo mais no impulso. Seria isso? Isso. Olha, você já ter identificado isso é muito bom, que a partir do momento, o primeiro sinal aí, que a gente identifica, né, nosso comportamento que está muito no ato impulsivo, todas as vezes que você for sentar, eu colocaria para você um exercício com você mesmo, de refletir ou antes de você, né, ir no ato impulsivo, você fazer algumas perguntinhas antes. Se não sei como é que funciona na prática, mas eu acredito que cada clique desse aí vocês têm que fazer uma jogada mais elaborada, não sei, não pode ser algo que é Com papo, certeza. não é isso? Com certeza. Sim, você está arriscando, né? Arrisca não, você está colocando o seu dinheiro em xeque, né? Isso. Então, assim, exercício você já sabe, ligou o computador, foi para frente, lá começou, você percebeu já que você já está nesse ato impulsivo, você vai elaborar essas perguntas, porque eu não entendo bem do mercado financeiro, mas uma talvez eu colocaria, né? Esse meu clique, ele está sendo um clique pensado ou impulsivo? Esse clique que eu estou querendo dar, eu elaborei alguma coisa em cima dele antes? Eu avaliei, né? Pós e contras, eu estou avaliando alguma coisa ou eu estou simplesmente indo simplesmente na Emoção, manada, né? na emoção? Então, Sim. identificar sempre, se fazer alguns questionamentos antes e pensar, colocar ele dentro desse pensamentozinho que, ó, é meu dinheiro que está em jogo. Enquanto eu continuar nessa impulsividade, eu vou estar perdendo dinheiro, porque aí não é sorte, né? Isso é estratégia. Sim. Então, você está estudando, você tem toda a teoria, e aí você vai gastar a sua teoria assim, papuf, não é isso? Então, é lembrar Sim. que você tem todo um conhecimento, você está estudando e é devagar mesmo. A gente não entra em qualquer coisa da vida já sabendo. A gente é uma coisa que nós seres humanos precisamos aprender. Isso não é só aqui no trabalho de vocês. Eu percebo isso em todas as áreas. Comigo também é assim. A gente não tem muita aquela paciência com a gente mesmo. A gente tem com o outro, mas a gente não tem com a gente de entender que às vezes eu não posso pegar uma coisa de primeira e tá tudo bem eu não pegar de primeira. Eu tenho estrutura, eu tenho cacife, eu tenho talento para tentar de novo, para estudar de novo, e é com o tempo. Entendam que, como já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Quanto mais você se cobra
mais um passo para trás você está dando. A partir do momento que você se torna leve com você está se agarrando aí num degrau a mais. Então, percebo que eu sou muito impaciente, percebo que eu me cobro muito, que eu me culpo muito. Opa, lembrei da reunião lá com a psicóloga, isso só está me diminuindo. Deixa eu pensar melhor aqui, o que eu posso fazer para me ajudar, se eu estou agindo de forma mais possível, se eu estou me cobrando. Preciso estudar mais? Preciso. Então, eu vou estudar mais, vou dar mais tempo para mim. Não colocar metas altas, porque às vezes, como é que eu estou trabalhando com vocês aqui, conversando sobre ansiedade, e você vai colocar na tua vida uma cobrança maior se eu disse que em pequenos passos é que a gente cuida da ansiedade. Então, uma flexibilidade também é importante. Eu sei que vocês correm contra o tempo, eu sei que quanto mais a gente estuda, melhor. Eu sei que quanto mais o dia render, melhor para a gente. Mas aí é aquela coisa, eu estou entre a minha paz e a minha saúde e a produtividade. Eu tenho que encontrar um equilíbrio aqui entre conseguir fazer o que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo não me cobrar um ponto de eu perder a minha paz e a minha sanidade dentro disso, porque aí eu não vou produzir de jeito nenhum, entende? Entendi. Eu tirei sua dúvida ou ficou alguma coisa em aberto que você gostaria de especificar? Não, você falou certo, são as coisas assim, a gente pensa, só que eu acho que o nervosismo, você falou ansiedade, eu descobri o porquê, assim, às vezes a gente estuda muito, a gente se acha que a gente é o Superman, né, que vai chegar lá e vai acertar tudo. Aí, às vezes, quando um dia você inicia errado, aí é onde que começa o nervosismo. Poxa, não, eu vou recuperar, eu sei, estudei. Aí, no outro dia, você acerta, você fica feliz. Aí, só que o dia que você começa perdendo, eu percebi, o dia que eu entro e começo perdendo, aumenta mais a minha ansiedade, sabe? Aí já fica mais um emocional, acho que bate muito. Então, assim, é umas coisas que eu sei que eu tenho que corrigir. Eu consigo identificar que quando eu inicio mal, eu termino mal, entendeu? Então, assim, eu tenho que tentar mudar isso aí. E isso que vocês lidam, nossa, isso é assim, chave, gente, para a ansiedade, porque junta dinheiro, o financeiro de vocês, e quem é que gosta de colocar em risco não é o financeiro. Com a teoria que vocês precisam estudar e precisam aprender, com a produtividade de vocês, então, muito cuidado com isso, muita atenção, né? Nisso que eu falei, esse equilíbrio entre você ser extremamente produtivo e aprender logo e a saúde de vocês, né? Dar o máximo, mas ali sempre com muito cuidado, para não deixar o emocional abalar, o emocional abalado. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Boa tarde, doutor Daniela. Cristina, né? Isso. Então, eu gostaria de saber se, por exemplo, depressão e ansiedade é a mesma coisa ou uma tem a ver com a outra. Pronto. Gostei da sua pergunta, Cristina. Diferente, tá? Obrigada pela tua participação. Acho que até esclarece para todos aqui. Ansiedade e depressão são coisas diferentes, tá? São doenças diferentes. Mas elas podem também, né? E aí uma parte ruim. Coexistir, a gente chama de comorbidade, juntas em uma só pessoa, ao mesmo tempo. Eu posso ter ansiedade e depressão. A ansiedade pode levar à depressão e a depressão pode levar à ansiedade. A depressão é um transtorno de humor. Então, você passa a maior parte do tempo com o teu humor deprimido. Geralmente, você perde a tua energia para fazer coisas que antes para você eram simples e prazerosas e você não consegue fazer mais. Teu sono é afetado, você pode passar a dormir mais ou a dormir de menos. A alimentação também é afetada. Você, de repente, passa a comer muito ou a comer pouco. A tua concentração também é diminuída. Então, tem uma série de sintomatologiazinha que é analisada. E aí, nesse momento, eu recomendo já, né, a pessoa buscar realmente o auxílio de um profissional. A gente não pode estar fazendo esse diagnóstico, mas só explicando para você, né, a diferença. E a ansiedade, ela já, como eu falei, tem seus vários tipos, mas ela já é mais voltada aí
a essa questão existencial de pensamentos acelerados, de reações que o nosso corpo emite ali no momento de situações inespecíficas, às vezes sem acontecer uma situação específica, e aí pode entrar ansiedade generalizada, transtorno do pânico, acho que você já ouviu falar, ansiedade social, que às vezes a gente não imagina que tem, mas ela existe, está relacionada à aprovação dos outros, à dificuldade de falar em público, quando ela se torna muito intensa, ou a como eu imagino que as outras pessoas estão me avaliando. Então, é um tipo de ansiedade voltada para isso também. Mas sim, ansiedade e depressão são coisas diferentes e podem coexistir em uma mesma pessoa ao mesmo tempo, tá? Mas são pessoas diferentes. Eu pergunto, porque, tipo assim, eu sei que traumas de infância, traumas do passado, tudo influencia, né, para a gente adquirir uma depressão, uma ansiedade, sei lá, sentimento de culpa, vários fatores, né? Isso. Então, desculpa, pode falar, Cristina, perdão. Tipo assim, relatando assim por alto o que eu passei nos últimos 3 anos, eu sofri 2 perdas familiares tragicamente, né? Um por assassinato e um por suicídio. E com isso, uma perca financeira muito grande. Então, caiu a minha profissão, porque eu já trabalho no mercado já faz uns 4 anos. Aí, desde então, eu não consigo mais me levantar, entendeu? Por esse, tipo assim, o assassinato do meu irmão, vou falar assim, o assassinato do meu irmão foi por dívidas, então por isso a gente teve que unir a família e que está saindo de uma dívida muito alta mesmo, então uma pessoa, só a esposa dele não tinha, ainda mais com 2 crianças pequenas, não tinha condições de pagar tudo, então e estava correndo risco mais de ir para a família. Aí veio as perdas financeiras. Como eu estava no mercado, eu comecei, já tive perda de 40 mil reais num dia tentando ganhar dinheiro para poder. Eu enlouqueci, entendeu? Enlouqueci. Aí logo em seguida, aí 2 anos depois, veio o suicídio, e também por causa de uma depressão, pela perda do meu irmão. E aí ficou pior ainda. Aí acabou de acabar com a minha vida, entendeu? Aí hoje eu não sei se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, se eu tenho sentimento de culpa, porque como na época, essa segunda tragédia, essa pessoa estava na minha responsabilidade, eu não soube entender que ela estava com depressão profunda, aí a família começou a me culpar, e eu joguei para cima de mim essa culpa. Perfeito. Ouvir aqui você, eu imagino, Cristina, o quanto deva ser extremamente difícil e doloroso toda essa situação, né? Mas, assim, trocando aqui 2 palavras e respondendo você nas suas dúvidas, e principalmente quero te pontuar uma coisa. A depressão e a ansiedade existem, claro, por fatores sociais, biológicos, mas ela é também genética, tá? Só esclarecendo a sua dúvida lá do início. Então, tanto ansiedade quanto depressão, tá, pessoal? E aqui falando para todos. Às vezes a gente acha que, então quer dizer que porque meu pai e minha mãe tiveram depressão, por exemplo, eu também vou ter? Não, vamos com calma. Pode ser, o que significa? Que aumenta a propensão, a probabilidade de você vir a desenvolver, mas não quer dizer que necessariamente você vai ter, tá bom? Então, não nos assustemos. Até porque, como eu falei, ela é genética, existem fatores sociais também, existem fatores biológicos, né? E aproveitando que a Cristina falou sobre essas perdas, acho que são situações muito fortes que você precisa, até para te ajudar aí nos investimentos, acessar e cuidar mais da tua saúde mental, principalmente trabalhar essas questões do luto e esse sentimento de culpa que não é seu. Então, eu falei no início, eu me apresentei, eu sou suicidóloga. E uma coisa que que eu gosto muito de esclarecer para todos aqui, é que ninguém é responsável pela vida de ninguém, né?
Existem coisas que a gente pode, sim, claro, com conhecimento, e esse conhecimento nunca é divulgado, é dificilmente divulgado, ajudar e observar numa outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode assumir a responsabilidade pela vida do outro, certo? Muitas vezes a gente já está dando o máximo da gente, muitas vezes a gente já está cuidando da melhor maneira, ou mesmo que não esteja cuidando da melhor maneira, a gente está fazendo o que a gente pode naquele momento. Só que a gente nunca reconhece isso. E também, se a gente for esperar os de fora reconhecer isso, às vezes a gente vai para o caixão esperando isso. Porque, por isso que eu sempre digo, não tem que partir do outro esse reconhecimento, ele tem que começar na gente. É você começar a olhar com mais carinho para você. Entender que você fez o que estava no teu alcance, você fez o que você poderia ter feito naquele momento. Então, quis chamar a tua atenção nesse sentido da culpa, tá? Mas eu acho que uma orientação que eu deixaria para você, porque, assim, são muitas perdas, são momentos muito dolorosos, que você invista aí, se você não tiver condição, eu posso te enviar contatos, eu envio através do Alberto, não sei se você é de Teresina, mas independente se você for de outro lugar, em todo o estado, em toda cidade, hoje em dia tem clínicas e escolas que fazem atendimentos sociais, né? A um preço mínimo mesmo que dá para todo mundo ter acesso, né? Você precisa desse suporte para você estar bem, para você voltar a recuperar o seu dinheirinho. Tá bom, Cristina? É porque, tipo assim, eu não tive tempo de sofrer o luto do meu irmão, né? Porque foi uma perda trágica e logo em seguida eu tive que assumir uma responsabilidade que eu também não estava preparada para assumir. E sozinha, a família não me apoiou na época, né? Só me culparam depois. E eu não tinha condições emocional, porque às vezes assim, você lidar com a pessoa com depressão profunda não é fácil. Eu lidei com isso e não é fácil de jeito nenhum. Então, às vezes a gente passa sai do controle da gente, né? Você acaba, tipo assim, às vezes eu ficava muito irritada, porque eu estava com uma pressão muito grande em cima de mim. Além da dívida, né, da dívida que o meu irmão deixou, que era muito alta, que a gente tinha que com a gente pagar. Muita coisa, tanta coisa que sobrecarregou, e hoje em dia eu me sinto, parece que paralisou tudo na minha vida, entendeu? Paralisou tudo. Exatamente, Cristina. Eu imagino, como você falou, são muitas coisas juntas, não tem como você ter a responsabilidade de alguém, você está sempre 100%, em algum momento, sim, a gente é ser humano, a gente se estressa, a gente perde a paciência, a gente se irrita, a gente fica triste, a gente não é 100%. Então, é bom a gente, às vezes, reconhecer isso, para poder até trabalhar um pouco essa culpa que a gente sente e carrega dentro da gente. Mas entenda que na época você tentou dar o seu melhor e que você estava com muitas responsabilidades em cima de uma só pessoa para dar conta. Tá bom? Obrigada, doutora. De nada, Cristina. Obrigada pela sua participação. Foi ótimo. E por você ter essa força e coragem de compartilhar com a gente esse momento delicado da tua vida. Alguém falou? Para fora, né? Porque é tipo assim, eu acho que o pessoal, meus meninos aí do grupo, sabe? E quando eu entrei agora, comecei a retomar minha vida agora no mercado, eu até me afastei um pouco da minha família. Eu mudei de cidade para ver se eu conseguia ter força para poder continuar, entendeu? Porque não é você não ter apoio ainda, tipo assim, ter que lutar sozinho e as pessoas não reconhecer, entendeu? Aí eu me afastei e busco força sozinha em Deus mesmo e profissionalmente. Não, mas você tem a gente, viu, Cristina? Verdade. Viu? Obrigada. E isso de família, gente, é bom a Cristina ter pontuado. Eu colocaria como um cuidado em relação à ansiedade também. Lembra que eu falei que é de pequenos passos? Às vezes, tem família que é extremamente cuidadosa e acolhedora com a gente. Isso é muito bom.
Tem pessoas que têm uma família ótima e que bom que isso acontece. Mas às vezes acontece de algumas pessoas viverem um lar mais disfuncional, em que essa pessoa não tem apoio, em que a maioria das vezes é colocada para baixo, não é reforçada, a família não está ali, né, oferecendo o melhor cuidado. E se for o caso, né, se for o seu caso que está aí do outro lado, e você sente que precisa se afastar, não se sinta culpado por isso, por ser sua família. Às vezes a gente tem muito isso, mas é minha família de sangue, eu vou estar sendo uma pessoa ruim se eu me afastar da minha família. Se for para a sua saúde mental, se você sente que hoje nessa família você vai viver melhor e mais produtivo, poxa, por que não? É a tua paz, é a tua saúde mental. Nem sempre as pessoas de sangue são as melhores pessoas que caminham do nosso lado. Né? Infelizmente, mais vida é isso, realidade é isso. Né? Então, é importante colocar isso para vocês também, porque a gente nunca sabe a condição que o outro vive, né? E às vezes a gente tem esse medo, esse receio de se desprender, ou fica ali aguentando algumas pancadas ao lado de certa pessoa, porque vão me julgar, porque vão dizer isso, e você tem que pensar em você, em primeiro lugar. Você ia falar alguma coisa, Alberto? Eu não sei, eu acho que o Barack ia falar alguma coisa, porque eu tenho 2 perguntas no chat aqui para te fazer. Sim, mas pode falar, eu espero. Não, pode fazer, pode ficar sossegado. Pode fazer. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seguinte, assim como todos os colegas que estão aí no curso de trade, tendo em vista uma oportunidade nova que apareceu no mercado, e que abriu portas para muita gente, certo? Eu também busquei essa solução. Eu sou profissional da área do direito já há algum tempo, realmente ando cansado da área do direito, tendo em vista as grandes mudanças, né, no sistema brasileiro, tá? Principalmente no judiciário, e a gente procura alternativa. A minha pergunta está ligada ao seguinte: por exemplo, eu sou uma pessoa tranquila, já fiz muita audiência, não tenho problema emocional na hora de fazer uma audiência, de falar em público. Porém, quando eu estou tradando na conta real, geralmente eu tenho uma arritmia quando eu entro no trade, certo? Ou seja, o sistema nervoso altera como se eu estivesse perseguindo uma situação enquanto não alcanço o meu ponto de referência, o meu sistema nervoso fica completamente alterado. A senhora poderia me ajudar nessa questão? E finalizando a pergunta, eu gostaria de saber da senhora se a senhora gravou, tá, esta live. Eu estou gravando. Estou gravando, seu Luiz. Tá, estou gravando sim. Vai ficar no nosso grupo, viu? Não se preocupe, não. Beleza, obrigado, então. Nada. Como é seu nome? Barack Luiz. Barack. Barack, eu achei interessante sua colocação, e aí eu vou até convidar todos nós aqui para fazer uma reflexão, né? Não sei se você estava no início. Lá no início eu falei sobre a ansiedade correlacionada ao controle, né? Você disse que quando estava em grandes audiências, você não sentia essa ânsia que você sente hoje quando está fazendo aí investindo, né? Colocar investindo, né? Nas ações. Quando você ia para as audiências, me parece que você estudava antes, né? Provavelmente você estudava ali o caso, você sabia o que ia falar, mesmo que tivesse algumas intercorrências, mas você ia preparado, não é isso? Isso é protocolo. A maior... Pode falar. Dizendo, isso é protocolo, né? Cabe ao advogado, antes de entrar na sala de audiência, estar sabendo que o objeto do processo, que realmente pode acontecer. A maior parte lá, você estava sob o seu controle. Quando você passou, né, a investir, né, fazer suas ações, mesmo que você saiba a teoria, muito do que vocês trabalham está fora do controle de vocês. E esse não saber, né, o que pode estar por vir, muitas vezes é o que nos amedronta,
é o que nos deixa o tempo inteiro em estado de alerta, porque pode vir uma coisa boa, mas pode vir uma coisa ruim. E o nosso cérebro, quando eu falei lá no iniciozinho, ele já vive nesse preparo, né? É como se o nosso corpo secretasse alguns hormônios ali que nos deixasse ali mais rígidos, em estado o tempo inteiro de preparação para o que pode vir. Porque pode vir uma coisa ruim que vai me decepcionar. Pode ser que minha ação não dê certo, né? E aí eu acredito que pelo relato que você trouxe, né, o que talvez aqui dentro, né, dos investimentos, traders, ações, possa te deixar assim, é justamente o saber que você não tem o controle, talvez, de tudo, de 100% ou de grande parte disso, e que a qualquer momento você pode cair em alguma coisa que vai te levar a algum prejuízo. Então, é normal que o teu corpo, aqui, no que você está atuando agora, fique geralmente mais nessa alerta. Não sei se você entendeu minha colocação. Pode ser. Realmente, uma sensibilidade muito alta quando a gente está operando. Não sei se eu estou certo ou se eu escutei. Aliás, se eu escutei certo. A senhora é de Teresina. Isso, sou de Teresina. Eu, por acaso, estou em Teresina, né? Sou do Rio de Janeiro, mas a minha mulher é daqui de Teresina. Olha, rapaz, eu sou daqui também, Luiz. Sim. Alberto, tu também é daqui? Sou, cara, eu sou daqui de Teresina. Maravilha. Pois a gente vai se falar aí no privado. Com certeza. Pronto, deu certo. E aí, vocês que trabalham com isso, né, como eu resumi aqui, é importante às vezes entender que muitas coisas que não estão no controle, a gente também precisa, com o tempo, aprendendo a se desprender mais facilmente daquelas coisas também que não deram certo. Porque muita parte da nossa energia a gente fica gastando ali em cima daquilo que já foi, sofrendo em cima daquilo que já foi. E esse trabalho de vocês é um trabalho de risco que vai sempre gerar um pouco essa ansiedade aí, que vai sempre alertar para esse cuidado, né? Mas, Aceitar em algumas decepções, entender também. Se trabalhasse com isso, seria, acho que a primeira coisa que eu colocaria para mim, que eu vou ter quedas. A gente também cria, às vezes, uma expectativa muito grande. E isso nos abala. De ir sempre querendo ganhar. E sempre querendo ganhar, mas isso não, acho que é improvável, né? Não tem esse expert, porque, enfim, envolve várias variáveis, que vai sempre o que ele sentar, todos os dias ele vai ganhar. É o que a gente quer. Mas algumas vezes a gente vai perder. E entender e estudar ali, talvez, o que eu posso fazer em cima daqui? Se eu estou perdendo muito, talvez esteja faltando eu estudar mais X conteúdo. Então, é usar aquela perda ali como uma forma de eu me aprofundar no que eu preciso. Ter um norte ali através daquela perda, onde é que eu estou errando. Estou errando muito aqui, então preciso ver isso. Essa aí colocou uma colocação extremamente importante, né? Que, por exemplo, quando a gente vai para uma audiência, né? Também sou advogado, a gente tem um controle da situação, a gente sabe o que dizer, a gente sabe o que é que a outra parte propôs, né? No mercado financeiro, a gente só tem duas barras e o nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente conhecer, né? Quanto mais a gente tem domínio daquilo que a gente já faz, menos ansioso a gente vai ficando no mercado financeiro. No mercado financeiro, não sei se vocês concordam, o pessoal que está aqui comigo, a nossa ansiedade, ela está diretamente ligada ao nosso grau de conhecimento. Quanto mais a gente conhece, menos ansioso a gente fica, né? Sintetizando um pouco isso que você falou, Gabi. Eu queria fazer uma pergunta aqui da Raquel, senão ela até me bate se eu não te perguntar. Faça. Ela falou o seguinte, são duas perguntas. A primeira é possível, sem o uso de medicamentos, controlar a ansiedade e identificar como ela surge? Essa é a primeira. Aí a segunda quando uma pessoa sente muita ansiedade, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico?
Perfeitas perguntas. Raquel, né, o nome dela? Isso, é a Raquel. Então, Raquel, a segunda foi sobre desenvolver o A pânico. síndrome do Pronto, a pânico. primeira foi sobre medicamento, vou responder na aula. Certo. É possível. Alguns casos, sim, é possível. Eu conheço casos, já atendi casos de pessoas que conseguiram trabalhar em terapia sem uso de medicamento. Isso vai depender da primeira avaliação, como é feito, para identificar o seu grau de ansiedade, né? E que tipo de ansiedade você tem. Existem os graus, como a depressão também. Quando, né, tá no grau ali mais leve, é mais raro, por quê? Pelo que eu falei para vocês, a gente geralmente já procura quando tá nas últimas, quando já saiu do grau leve para ir para o grau mais elevado. Mas às vezes ainda está no grau leve, você consegue na terapia administrar aquilo e perceber que com 3 meses, 4, 5 ali, frequentemente você está bem melhor, você voltou para a sua funcionalidade normal. Porém, se já estiver num grau mais elevado, provavelmente o psicólogo ele vai encaminhar para o psiquiatra, e aí é preciso entrar na questão dos medicamentos para ajudar naquela remissão de sintomas. Então, possível tem que ver aí o caso, cada caso. Segunda pergunta, se é possível desenvolver o transtorno do pânico? Sim. Inclusive, como eu pontuei aqui, o transtorno do pânico ele é um tipo de ansiedade. E é uma das ansiedades mais incapacitantes e difíceis que tem. Eu considero uma das mais graves, porque compromete muito mesmo a nossa vida, né? Os sintomas do transtorno do pânico, eles já são relacionados aí até a pensamentos de que eu vou morrer ou de que eu vou enlouquecer. A pessoa evita já sair, usar um transporte público, ficar em lugares abertos, fechados. Então, sim, é provável, você pode. Assim como você pode ter vários tipos de ansiedade, por exemplo, pânico e ansiedade generalizada, ou ansiedade social e ansiedade generalizada. Não sei se vocês estão entendendo aqui o que eu estou colocando. Eu tô tranquilo. Respondi a pergunta da Raquel, faltou alguma coisa que eu talvez não tenha lembrado aqui? Sim, eu disse que sim. Pronto. Doutora, Pode falar. é o Celso de novo. Aproveitar que a consulta está fria hoje, né? Depois a conta chega. Depois a conta chega. Esse grau de ansiedade que eu estou, né? Inclusive patológico já da coceira, quando o meu corpo se esquenta. Esse segura com remédio ou tratamento psiquiátrico mesmo? Olha, Celso, eu indicaria os dois, sendo bem sincera com você. Porque como já se manifestou, né, nesse sentido psicossomático, eu acredito que é porque já está num grau, né, maiorzinho aí, então precisaria do medicamento. Mas é como eu sempre falo, a gente costuma ir no psiquiatra, toma o medicamento e aí percebeu a remissão dos sintomas. Você já não está mais tanto com aquela coceira, nem um formigamento, já não está mais com aquela taquicardia, dando outros exemplos. Mas o remédio ele não vai se aprofundar na causa que te levou até aquilo. Nem trabalhar o teu emocional que vai fazer com que você costume lidar melhor com suas questões, entende? O remédio ele não consegue acessar a raiz do problema. E a psicoterapia ela já consegue trabalhar a raiz do problema, o trauma que você teve, um luto mal elaborado, te dar mais habilidades emocionais para você trabalhar. Então, é por isso que não existe competição, né? Psicólogo e psiquiatra trabalham juntos. Dependendo do caso direitinho, às vezes só a psicoterapia resolve, às vezes precisa dos dois. Essa parte eu já não vou poder colocar para cada um de vocês, mesmo vocês me relatando, que aí eu seria até antiética e negligente. Eu já não posso fazer isso, entende? Teria mesmo que ser feita uma avaliação. Mas espero ter respondido sua dúvida. Respondeu sim. Obrigado, viu? É isso, de nada, pessoal. Estamos aqui para isso. E parabéns ao Alberto aí, né, pela iniciativa. Foi, nossa, fantástico. Verdade.
Depois você me paga, relaxa, a conta vai chegar. Só um pouquinho. Eita. Mais alguém, pessoal? Só uma dúvida aqui, Roberto, rapidinho, ô, Gabriel. Pode perguntar? Lógico. Aproveita. Pode. 5 minutinhos aí. É a mesma coisa, tem diferença da síndrome do pânico com a fobia? Se é a mesma coisa. Vou até fazer uma correção para vocês de forma geral, porque assim, eu vejo até para vocês entenderem essa pergunta que ele acabou de fazer. Atualmente a gente chama transtorno do pânico, porque eu vejo até às vezes alguns psicólogos e psiquiatras ainda utilizarem o termo síndrome, né? E aí vocês acabam até recebendo de forma errada. Mas o correto atualmente, depois da nova atualização, é transtorno. E não tem, né, outra terminologia, nem outra característica a não ser o próprio transtorno, entende? O que o que pode acontecer é diferença entre o transtorno do pânico e um ataque de pânico. Por quê? O ataque de pânico, ele pode acontecer uma vez na nossa vida para qualquer pessoa. Isso não significa dizer necessariamente que você tem pânico, tá? Você pode ter uma crise de pânico ali uma vez na vida, principalmente se estiver correlacionado a outra coisa. Como às vezes algumas pessoas usam, não sei, usou algum ilícito e aí depois, um dia depois ou logo depois, teve um ataque de pânico e a pessoa acha que está com pânico. Não. Um ataque de pânico pode ser em momentos isolados, isso não significa dizer que você tem pânico. O transtorno do pânico é quando você tem sucessivos ataques de pânico. E aí, sim, quando é feita a avaliação, provavelmente significa dizer que você tem um transtorno do pânico. Mas não utilizamos mais, tá? Compartilhando com vocês esse conhecimento. O nome da síndrome, certo? A síndrome, esse nome não está mais sendo utilizado. E a fobia, dentro da ansiedade, não existe fobia de pânico, só para esclarecer para você entender melhor. Existe a fobia específica, que é quando eu desenvolvo uma ansiedade relacionada a algo bem específico. É só relacionado àquilo a minha ansiedade. Mas aí também precisa ser avaliado direitinho. E a fobia social, que é outro nome que se utiliza o termo fobia, né? Mas já é relacionado a essa ansiedade social. Eu respondi sua dúvida ou embaracei mais sua cabeça? Não, entendi, sim. Que é uma coisa específica, né? A fobia, no caso, seria específico, né? Isso. O nome fobia, quando tem dentro de ansiedade, esse nome fobia. Dentro da ansiedade, a gente vê ele ou fobia específica ou fobia social. Os dois termos que ele aparece nesses dois tipos de ansiedade. E não na do pânico. O pânico é transtorno do pânico mesmo, certo? Certo, obrigado. Essa foi boa até para mim. Mas alguém, pessoal, temos ainda uns 2 minutinhos aqui. Só consegui pagar 1h30, viu, gente? Em 2 minutos, aproveita. Pois acredito que tá todo mundo bem satisfeito. Foi uma verdadeira aula. Essa daqui foi uma aula, tá, Gabi? Expressar aqui meus agradecimentos a você, primeiramente, e a quem pôde participar, tá? E para que realmente isso possa ter ajudado, né, a mostrar para todos que estão aqui a importância que a gente tem que ter em cuidar da nossa mente, né? A gente trabalha com a nossa profissão, uma profissão de alta performance. Então não adianta nada a gente tá querendo vir fazer operações quando está endividado, né? Por exemplo, quando não está sabendo ainda se o que estudou é o suficiente para se entrar na profissão, né, para fazer os trades. Eu mesmo sou uma pessoa que, quando eu tomo um stop loss, eu sou uma pessoa que estou muito tranquila, porque eu sei o que é que eu fiz. Então, eu já não tenho mais a ansiedade de levar o stop, né? Lógico que é horrível quando você está com
lá com sua boletinha negativa, né? Mas a gente sabe que aquilo é momentâneo e é trabalhar em cima daquilo, é como a doutora falou, é trabalhar em cima do erro, e não ficar permanecendo nele, né? Então, eu acredito que isso aqui foi muito proveitoso, tá? Muita gente, nossa sociedade, uma coisa, um dado que a Gabi falou que eu achei interessante, é que nós estamos em primeiro ou em terceiro lugar com a pior saúde mental do mundo. Se eu não me engano, é em primeiro, né, Gabi? Ansiedade é primeiro. O Né? Brasil é o país mais Ansiedade. ansioso do mundo. A gente, mas é por isso aí tem muito a ver com relação à geração. Uma coisa que eu estava até discutindo com vocês quando a gente teve aquele primeiro estudo, né? A gente levou muito em consideração, a gente cresceu em um meio em que os problemas de hoje da ansiedade, na nossa época, né, principalmente quem é mais velho, era tratado como frescura, né, como brincadeira de criança, isso não é nada, vira homem, vira mulher, né? Então, a gente carrega um pouco disso e carrega também um pouco do preconceito de realmente acreditar que a gente não precisa ter um acompanhamento profissional para desenvolver uma boa saúde mental. Uma boa saúde mental, ela está diretamente correlacionada com todas as áreas da tua vida. Se a tua mente não está boa, se a tua mente não tá boa, por exemplo, se por que muita gente faz besteira depois que briga, né? Você está agindo por emoção, e depois você pensa, você reflete sobre isso. A terapia, o papel do psicólogo é antecipar essa preocupação que vem depois do acontecido. Tô correto, Gabi? Tá, você falou muito bem, falou melhor do que eu falaria. Então, é porque eu já tenho esse costume da terapia. Então, é por isso que eu tomei essa missão de trazer para vocês essa primeira introdução com o psicólogo, porque talvez tenha gente que nunca nem tenha feito uma sessão na vida, né? Então, assim, pessoal, que sirva de lição, tá? Para que e cada um, né, após isso aqui, fazer uma autoanálise e começar a identificar que, não, eu preciso de um acompanhamento psicológico, eu preciso cuidar da minha mente. Vou aproveitar essa oportunidade aqui para começar a ir atrás disso. Não precisa ser com a Gabriela, pode ser da sua cidade, pode ser com alguém que você conheça, tá? Mas eu achei que seria de utilidade pública, né? Já que o Ariel está me dando essa oportunidade, tá bem? De trazer pelo menos essa experiência do que é ter uma consulta com um psicólogo para todo mundo, tá bem, pessoal? Beleza, Alberto. Obrigado, viu? Obrigado, Tá, Gabriela. pessoal? Nada, eu vou até aparecer aqui para me despedir de vocês. Acho que Peraí, eu acho que eu consigo. É a câmera? só para me despedir Vai lá. de vocês direitinho para quem chegou depois e não me viu. Pessoal, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês por terem se dado a oportunidade de vir por aqui, pela participação de vocês, que eu amei de coração, porque foi a participação de vocês que fez nosso momento ficar interativo. Cada dúvida de vocês, eu tenho certeza que às vezes era dúvida de outras pessoas. Agradeço ao Alberto pelo convite, essa iniciativa dele foi extremamente interessante para vocês, para que a gente possa falar, como ele disse, né? Cuidar dessa área que às vezes a gente negligencia, que é a nossa saúde mental. E estou à disposição aí, para quem quiser depois dar uma olhadinha. Minha rede social quem tem Instagram, não sei se vocês têm, @psigabrielafontinelli. Lá eu posto algumas coisinhas de vez em quando. Eu vou mandar pro pessoal. Certo. E é Pode isso, deixar, Alberto. eu vou mandar. Obrigada Eu que a agradeço, todos. minha amiga. Viu? Obrigada, Daniela. Obrigada, Alberto. Obrigada. Beijão. Abraço. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Pois é isso, pessoal. Obrigadão, Valeu, tá? Alberto. Obrigado, viu? Nada, meu Prazer. amigo, que é isso. Estamos aqui. Tá, vou encerrar aqui. Até mais tarde, pessoal. Vamos ver se vamos fazer um grupozinho de estudo mais tarde.